Pessoal, vamos iniciar então as nossas orações. Aqueles que se sentirem mais confortáveis, serenando os olhos, né? Primeiramente agradecendo a Deus, nosso Criador, ao Mestre Jesus, por estarmos nesta tarde aqui, nesta casa de oração, onde viemos buscar um pouco de paz, compreensão e entendimento da nossa vida. Agradecendo a toda a espiritualidade aqui presente, aos nossos guias e mentores, para dar início, na tarde de hoje, a uma evangelioterapia, uma terapia de assistência física e espiritual que viemos buscar, que nos sirva de remédio, de conforto aos nossos problemas emocionais, ou sejam de qual ordem for. Que Jesus e os nossos guias espirituais e a toda a espiritualidade de assistidos, que tenhamos uma ótima tarde e um ótimo Evangelho. E assim o seja. Graças ao bom Deus e a Jesus. Sejam todos bem-vindos à União Espírita Jundiaense. Que nós possamos estar sempre juntos, pelo menos uma vez por semana, para aproveitar esses momentos, para nos melhorar, para entender quem somos e para fazer contato com a espiritualidade que aqui nos espera toda semana para nos ajudar, para nos consolar e para nos dar um passe espiritual. Para vocês terem uma grande ideia do que acontece aqui, isso é um trabalho de cura, um trabalho de auxílio emocional, porque quando vocês estão sentadinhos e eu aqui falando também, nós estamos sendo tratados. E isso é a coisa mais importante que tem, porque a vida é bastante confusa e complicada. Se a gente não separar uns momentozinhos para o nosso tratamento espiritual, a gente perde o equilíbrio nessa vida. Hoje nós vamos falar primeiro do Livro dos Espíritos. O assunto é o mesmo, mas nós vamos falar da pergunta 659, que nos fala o seguinte: de onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já o dissemos antes da encarnação, o espírito conhece todas as coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no plano espiritual. Primeiro, quando nós nascemos simples e ignorantes, porém, com todas as leis divinas esculpidas nas nossas consciências. Mesmo sendo ainda aquele que a gente brinca, um grãozinho de areia, ainda sem experiências, nós temos nas nossas consciências esculpidas todas as leis divinas. E para nós que acreditamos numa vida após a morte, acreditamos na reencarnação, nós também guardamos essa lembrança de que não somos só essa personalidade de hoje, não é essa Cristina. São outras tantas pessoas que já vieram, reencarnaram e voltaram ao plano espiritual. É muito confortante, né? A gente vai comentar no Evangelho depois, é muito confortante pensar que não acaba aqui a nossa vida. Nesse pedacinho do Livro dos Espíritos, eles comentam alguns detalhes assim: como nós podemos acreditar numa vida justa e num Deus amoroso e bom que faz com que pessoas nasçam com destinos tão diferentes? Como é que a gente pode acreditar na justiça divina se a gente vê pessoas nascendo com defeitos físicos, outros não? Uns ricos, outros pobres. Uns extremamente desprovidos de inteligência, com deficiências mentais, e o outro extremamente inteligente. Que justiça é essa? Se a gente não acreditar que vivemos antes e viveremos depois, como é que nós explicamos tudo isso? Outras perguntas que não querem calar, né? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é a minha meta? Qual é meu objetivo de estar aqui agora? Por que eu nasci naquela família e não nasci na outra? Por que eu nasci no Brasil e não nasci em outro país?
Então são perguntas que a gente começa a se fazer, né? E se a gente não acreditar que existiu alguma coisa antes e vai existir alguma coisa depois, nós não conseguimos explicar. Porque seria, aliás, nós vamos comentar no Evangelho, já vou comentar esse pedacinho, o povo judeu, ele era monoteísta, ele acreditava num só Deus, mas eles acreditavam que quando a gente fazia tudo direitinho, seguindo as leis divinas, a gente ia ganhar prêmios. E quando a gente fizesse ao contrário das leis divinas, a gente ia receber castigos. Porque eles tinham uma ideia muito vaga da vida futura. Tanto tinham, né? Ou melhor, tanto tínhamos nós quando estávamos lá, né? Porque a gente não pode afirmar que a gente não esteve na época de Jesus e também não ajudamos, né, a fazer o que fizemos com o nosso Cristo, né, com o nosso Jesus Cristo. Eles acreditavam que existia um Deus que punia e um Deus que premia, coisa que a gente não pode acreditar hoje, mas muita gente acredita. Perceba como a gente faz isso. Poxa, mas eu estou toda vez indo no centro espírita, eu vou lá, eu ajudo no passe, eu vou lá, eu vou na mesa mediúnica, eu colaboro com o centro de assistência social, minha vida está virada de pernas para o ar, eu estou doente, minha casa é uma bagunça. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Graças a Deus que você está indo no centro, que você está se fortalecendo para conseguir sobreviver, né? Para conseguir sofrer menos com tudo isso. Porém, as experiências que você precisa passar, são suas experiências, é o seu aprendizado. Então, não é porque você frequenta uma igreja, uma casa espírita, que você auxilia, você vai ganhar prêmios depois. O que você fez lá atrás? Por que você está tendo essa experiência de sofrimento? Será que não foi por uma ação, ato, consequência lá atrás? Você está recebendo a consequência daquilo que você fez um tempo anterior? E graças a Deus, Deus de bondade e justiça ainda parcela as nossas dívidas em suaves prestações Casas Bahia sem juros. Tá? Ele não põe juros. Nós é que às vezes colocamos juros na nossa conta, tá? Nós colocamos juros quando a gente se revolta por passar por uma determinada situação. Aí nós estamos pondo juros e dificultando a passagem desses obstáculos na nossa vida. Vamos fazer o Evangelho porque é exatamente o mesmo assunto. Nós vamos falar sobre o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Os primeiros 4 capítulos do Evangelho, eles são como se fossem as 4 âncoras da nossa doutrina, porque eles colocam os pontos principais. Esse capítulo, ele fala essencialmente da reencarnação, da vida futura, da vida material, da reencarnação. E esse é um pilar que é extremamente importante para a gente na doutrina espírita. Tornou-se, pois, a entrar Pilatos no pretório, chamou a Jesus e disse-lhes: Tu é o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhes então Pilatos: Logo, tu és rei? Tu és rei? Ele respondeu: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso aconteceu quando Jesus estava para ser crucificado e Pilatos, sentindo que ali havia uma injustiça, quis dar uma oportunidade de defesa para Jesus e perguntou: Você é mesmo o rei dos judeus? Por que ele estava sendo crucificado? Porque não poderia ter 2 reis, né? Já havia um rei. Como é que ali ele estava fazendo uma traição, querendo ser rei dos judeus? Na verdade, nada disso. Jesus não quis ser rei de nada. Por isso que ele fala: Você está dizendo que eu sou rei, mas eu não sou rei. Eu só vim trazer a verdade. Mesmo assim, Jesus não se defendeu, porque ele sabia que, na verdade,
aquele povo não tinha maturidade suficiente e se enganou redondamente quando colocou Jesus na cruz. Essa semana eu ouvi esse evangelho com a Lili na segunda-feira e ela fala maravilhosamente bem desse evangelho, e ela completou dizendo, né, o quanto nós mesmos também hoje não faríamos a mesma coisa se Cristo aqui reencarnasse novamente. Será que a gente chamaria ele de lunático, traidor, maluco, quando ele viesse dizer pra gente que você não pode pagar o mal com o mal, você tem que pagar o mal com o bem, você tem que oferecer a outra face, que você não pode revidar, que você tem que perdoar? Será que a gente ainda hoje não chamaria ele de maluquinho? Porque na realidade a gente, 2000 anos depois, ainda não conseguiu compreender bem as palavras do Cristo. Ainda não conseguimos entender a lógica do bem, né? O bem traz o bem, o amor atrai o amor. Nós ainda não compreendemos. Vou continuar lendo um pouquinho mais. A vida futura. Por essas palavras, Jesus refere claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a este grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte de seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. E por isso que os homens que não creem na vida futura, pensando que que ele apenas falava da vida presente, não compreendem as palavras do Cristo. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como um ponto central dos ensinamentos cristãos. Eis porque está colocada entre os primeiros dessa obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos que se vê na vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. É o que eu estava falando. Se nós não cremos numa vida futura, esta vida vira um vale tudo. Porque a gente sempre pensa que a gente tem que ter tudo nesse período que você está aqui. Período de quanto? Para uns, poucos meses, para outros 10 anos, para outros 20, 50, 70. Como explicamos isso? Por que uma criança morre na tenra idade, se ela nem fez ainda as experiências que ela precisava? E por que um senhorzinho morre com mais de 100 anos? Isto foi prêmio? Isto foi castigo? O que foi isto? Não, era a necessidade desse espírito. Quando a gente acredita na vida futura, a gente começa a observar que nós seremos menos iludidos pela matéria. Nós sabemos que tudo que foi colocado pelo Pai aqui na humanidade é abençoado. O dinheiro, o conforto, os bens materiais, são todos para a felicidade do homem. Aliás, nossa programação é evoluir e ser feliz. Nós somos aprendizes da divindade. Nós somos e fomos criados à semelhança de Deus. Então, tudo que é feito para a nossa felicidade é abençoada. O problema está em que as pessoas se iludem achando que aqui e os bens materiais são a coisa mais importante do mundo. Aí a vida vai ficar vazia. Porque nós estamos assistindo todos os dias que, uma vez que nós temos os nossos bens materiais, em 1 minuto vem a chuva, acabou-se nossa casa, nosso tudo, né? Porque não sobra nada. Aliás, se sobrar o nosso corpo material, a gente já fica felizão, né? Que não morreremos, pelo menos nesse momento. Mas a casa, os bens, foi tudo embora. E nós vamos ter que começar de novo. Então, se a gente se apegar às coisas materiais, sofreremos ainda mais. Porque acreditaremos que nós perdemos tudo. Tudo que nós precisamos está dentro da nossa alma, do nosso espírito. É lá que estão guardadas as nossas experiências, a nossa intelectualidade, os nossos conhecimentos, os nossos sentimentos, é lá que está guardado. Então, se você não perdeu o seu espírito, e a gente nunca vai perder o nosso espírito, nós já temos tudo.
tudo que nós precisamos para recomeçar quantas vezes precisar, tanto nessa vida na matéria quanto em outras vidas. Aí nós precisamos entender que nós não podemos nos comportar como corpos que têm espíritos. Nós temos que nos comportar como espíritos que têm um corpo. Ah, mas isso é só um jogo de palavras. Não é. Quando você sabe que você é essência, espírito, que você realmente é a sua parte espiritual, ora tendo uma experiência terrena com um corpo que é esse, é muito diferente de você achar que você é um corpo que tem um espírito. Porque quem manda, eu sempre lembro de um amigo que ele falava, vocês têm que prestar atenção, quem manda é o espírito, não é o corpo. A superação tem que ser pelo espírito, porque o corpo é material, e ele ainda brincava, o corpo é preguiçoso, o corpo quer dormir, o corpo não quer trabalhar, o corpo quer ficar na boa. O espírito anseia por experimentar, o espírito anseia por aprender. Então quem tem que mandar no corpo é o espírito, e ele tinha toda a razão. Então é muito diferente. Outra coisa que a gente precisa encarar de uma forma bem interessante. Essa vida, o Sr. Donai falava muito isso, nosso coordenador do outro centro, é um simulacro. Eu achava isso um absurdo quando eu vi pela primeira vez. Eu falei, nossa, quê? Como assim? A vida é a vida, eu estou aqui encarnada, não tô num simulado, né? Ele falava que era como se fosse um simulacro. Como a gente quando faz as primeiras aulas quando você entra no carro, né? Você está lá dirigindo, você acha que você está dirigindo mesmo, mas aquilo é um simulador de direção. Então quando você encarna, você acha que essa aqui é a única vida que serve, porque você esqueceu, você teve o véu do esquecimento. Você não sabe quem você foi antes. Então a gente entra na história como se fosse a única história da nossa vida. E aí a gente vai experimentando tudo. E é muito interessante pensar dessa forma, porque é bem assim que acontece. Você entra como se fosse um papel, né? Outro dia eu ouvi também a respeito do teatro, é como se você estivesse fazendo uma peça. Então a Cristina é a personagem de uma peça nesse momento, mas ela já foi N personagens, N personalidades antes e vai ser N personalidades depois. Isso é muito importante, porque isso lhe faz observar que na vida existe uma sequência, existe uma razão, existe uma lei da causa e efeito atuando, ato-consequência. Por que precisamos de algumas experiências agora? Porque o nosso espírito ainda não aprendeu. E por que muitas vezes a gente vem agraciado de algumas coisas? Porque já aprendemos e estamos só confirmando o nosso aprendizado. Então isso é muito importante. Outra coisa importante para a gente pensar, né? Vale a pena levar tudo a ferro e fogo? Não. Comigo é olho por olho, dente por dente. Vale a pena? Em primeiro lugar, somos ainda ignorantes. Lembre-se que nós estamos no segundo ano letivo. Planetas, mundos primitivos, mundos de prova e expiação. Nós estamos nos mundos de prova e expiação. Segundo ano letivo. Então somos ignorantes ainda. O que a gente pensa nem sempre é a verdade. Então, vale a pena levar tudo a ferro e fogo? Vale a pena não perdoar e guardar dentro do nosso coração uma série de mágoas, de ressentimentos, sentimentos de vingança? Vale a pena a gente ficar achando que as coisas materiais são a coisa mais importante do mundo, sendo que em poucos segundos nós perdemos todos quando for a nossa necessidade? Não, gente. Então, essas perguntas, essas reflexões fazem com que a gente consiga se libertar. Na minha opinião, a crença na vida futura é uma das ideias mais libertadoras que eu já pude acreditar. Porque ela nos liberta, primeiro, da obrigação de ter que fazer tudo numa vida só. Segundo, que a gente está plantando hoje o que colheremos no futuro. Então nós não podemos querer, gente, isso é muito importante também, que o que você faz agora, nesse minuto, você vai colher no minuto seguinte. Não é assim. Na natureza nada dá saltos.
Quantos milhões de anos a gente demorou para chegar do reino mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o hominal e do homem para o angelical? Quantos milhões e milhões e milhões de anos nós demoramos? Isso é extremamente importante. A natureza não dá saltos. Não vamos ser imediatistas, tá? Estamos plantando sim, mas talvez a gente não colha tudo o que a gente gostaria nessa vida. Mas sabe o que a gente colhe nessa vida quando a gente faz o nosso melhor? Paz de consciência. Senso do dever cumprido. É a sensação mais gostosa que a gente tem. Porque a gente sabe que a gente fez tudo que a gente podia. A gente fez o melhor? O perfeito? Lógico que não. Não somos perfeitos. Lembra, nós estamos no 2º ano letivo. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos nos esforçando para ser cada dia melhor. Eu vou ler um trechinho para vocês, que esse trecho merece ser lido, porque ele é exatamente aquilo que a gente deve pensar. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde pequena soma de dinheiro sem se perturbar. E aquele que se concentra os seus pensamentos na vida terrena é como um pobre que, ao perder tudo que possui, cai em desespero. Nós temos que ser, e nós somos, os homens ricos, porque nós ganhamos muito do Pai. Independente da nossa condição nessa vida, nós já estamos muito ricos. Se nós perdemos uma parte de uma coisa, ou se nós temos que fazer paradas obrigatórias, como as doenças, elas não são perenes, elas são pequenas porções que passam, gente. Tudo passa. O universo ele está no eterno movimento. As nossas experiências também. Ela não vai ser uma experiência perene. E é o que eu falei que eu comentei no começo, os juros do sofrimento, quem põe somos nós. Se nós conseguirmos aprender sem sofrer, ótimo. Então, essa história da gente pensar e se desesperar é a pior coisa que tem. E, gente, é uma tristeza, porque hoje nós estamos vendo um nível de suicídio absurdo. Eu até me arrepia quando eu abro o Facebook e está lá: estamos nos despedindo de não sei quem, não sei o que lá, é uma pena você ter desistido. Ou seja, não falou que se suicidou, mas se suicidou, né? Gente, o que nos espera na vida futura é quando você tira a sua própria vida? Que não nos é permitido, tá? Nós temos que cumpri-la até o finalzinho. O que nos espera? Sofrimento, prisão a esse corpo, que é o que acontece com o suicida, e simplesmente não vamos nos livrar de nenhum problema que tínhamos aqui. Vamos levar tudo. Por quê? Porque todo sentimento está no nosso espírito. E daqui nós só levamos o nosso espírito, com os nossos sentimentos e o nosso aprendizado. Então não adianta matar o corpo físico, porque o nosso corpo espiritual vai sobreviver. Outra coisa abençoada que nos acontece no Espiritismo: quantas vezes em mesa mediúnica nós ouvimos os desencarnados nos contando as suas histórias e dizendo o que foi que aconteceu quando ele era encarnado, o que foi que aconteceu quando ele desencarnou, como é que foi essa passagem. Quem assistiu o Nosso Lar pôde assistir, né? André Luiz nos contando tudo isso. Ou seja, nós não temos que ter medo da morte nem da vida futura. Nós temos que ter medo das nossas más tendências e dos nossos maus comportamentos, porque a vida futura vai depender das nossas ações de hoje. Então, o que vai acontecer? Qual é o aprendizado que eu vou ter na vida futura? Eles nos contam que muitas vezes sofreram muito no umbral, ficaram muito tempo ali vagando, foram resgatados, foram para os hospitais, agora moram nas colônias espirituais, estão trabalhando, estão estudando e estão se preparando para uma nova reencarnação,
né? Que bênção que nós temos do Criador, oportunidades de voltar e refazer. Outra coisa que a gente nos faz muito bem quando a gente crê numa vida futura, a valorização dos relacionamentos, porque nós sabemos que a família que temos hoje são as pessoas certas para o nosso aprendizado. Ah, mas eu tenho um parente muito difícil que só faz bagunça, só me faz sofrer. E o que você está aprendendo com isso? E o que ele está aprendendo com isso? E o que você está fazendo de bem para ele, né? Eu sempre cito uma amiga que eu acho ela maravilhosa. Ela não é espírita, ela é alemã, ela tem um estilo bem racional de ser, e ela tem um filho deficiente. E este menino, com 6 meses, ela teve um abortamento. O médico proibiu ela de ter mais filhos, porque a tendência era grande de ter um outro, principalmente porque ela teve que fazer uma cirurgia. Falou para ela que pelo menos 1 ou 2 anos, no mínimo, sem filho. 6 meses depois, estava grávida de novo. Quem era? Ele, novamente, muito provavelmente. Ele tinha uma deficiência grave, ele veio, deu uma ziquinha lá na reencarnação, na gestação dele, teve que sair e voltou correndo de novo. E esta moça trata este menino de uma forma, ela leva para todos os cantos, sem nenhum problema, conversa com ele como se estivesse conversando com outro filho, tem mais 2 filhos, tá? Um mais velho e a outra mais nova. Olha como é corajosa. E trata esse menino. Este menino entende tudo que a gente fala. Mediunicamente, como a gente acaba tendo uma sensibilidade mediúnica muito interessante, a gente conversa com ele e a gente percebe que ele está te ouvindo e está te entendendo. É que o corpinho não colabora e ele não consegue falar, mas ele entende tudo. Você imagina o bem que esta mãe está fazendo para este menino? Imagine como ele vai vir muito melhor na outra reencarnação, né? Muito mais abençoado, com menos defeito. Aí vocês podem me perguntar, então, mas por que ele veio desse jeito? Sabe Deus o que ele andou fazendo com o seu próprio corpinho, né? O que espera, muitas vezes, um suicida? Reencarnando de novo. Muitos problemas físicos, porque ele destruiu o seu corpo físico e ele destruiu o seu corpo espiritual também. Por consequência, ele lesionou. Então, vem com lesão. E daí? E daí que Deus, de toda bondade e justiça, dá 1, 2, 3, 10, 20, 50 oportunidades reencarnatórias para que a gente venha e refaça, e reveja, e aprenda. Então, gente, como finalização do nosso evangelho de hoje, vamos abençoar a nossa reencarnação. Ela é a nossa grande bênção divina. Ela é a nossa grande oportunidade. Independentemente do que você esteja passando hoje, é a sua bênção. Primeiro, ela não é estanque. O nosso destino, nós que fazemos. O nosso destino somos nós que somos os arquitetos. Então tudo está nas nossas mãos com a ajuda do plano espiritual. Então vamos abençoar essa vida fazendo o nosso melhor, amando mais e odiando menos, prejudicando menos ao outro, porque plantando coisas boas colheremos coisas boas. Vamos abençoar a nossa família, o nosso aprendizado reencarnatório. Vamos abençoar a oportunidade de vir agora aqui, nessa reencarnação. Porque assim, graças ao bom Deus, nós teremos outras oportunidades também de exercitar as outras coisas que nessa vida nós não conseguimos. Mas o nosso esforço é sempre reconhecido pelo Pai. E é sempre interessante que nós conheçamos o nosso próprio comportamento, os nossos sentimentos. Então fica o convite a todos que estudem conosco a doutrina espírita. É maravilhoso o Evangelho de Jesus. Cada capítulo é uma bênção divina, porque nos ensina a ser melhores, porque nos ensina a perdoar, porque nos ensina a fazer caridade, porque nos ensina a ser feliz do jeito que eu sou hoje, do jeito que a gente reencarnou.
Que nós abramos os nossos olhos e os nossos ouvidos para ouvir o que o Cristo disse há 2000 anos, que ainda hoje não entendemos, mas que precisamos compreender porque é o único caminho que leva à evolução. É a lei do amor, a lei maior. Que Deus nos ampare, nos abençoe e que Jesus nos ilumine. Boa tarde. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.